Agora, você pega, por exemplo, a tabelinha da 500-200, ela vai destrinchar como é que o aço CA50 se comporta à medida que a temperatura está aumentando. Ó, você vê que aqui a 500 graus, né, entre 500 e 600, você já perdeu aí boa parte da sua capacidade, né? A variação que você tem ali a partir de 500 graus, ela começa a ser exponencial e aí a resistência do aço realmente vai para o saco, né? Não dá mais para contar com ele, beleza? Então, o que é que eu vou fazer a nível de dimensionamento do método tabular? Gente, literalmente, o dimensionamento de estrutura de concreto feita pelo método tabular é você definir o TRRF, definir. Então, agora eu vou definir as dimensões mínimas, com os cobrimentos mínimos. Então, neste método, basta você atender às dimensões mínimas das tabelas que a 15200 nos fornece, né? Se você for lá pegar a norma 15200, ela vai dar um monte de tabelinha lá para nós. Deixa eu adiantar aqui algumas coisas. Então, você está vendo aqui a norma, ó, com as tabelinhas lá para viga contínua, para viga biapoiada. Nós vamos olhar e verificar tabelinha por tabelinha aqui, tá? Mas, de antemão, os valores mínimos das seções e cobrimentos são funções do TRRF. Olha o que eu estou dizendo para você. Valores mínimos das seções de viga laje pilar e os cobrimentos de viga laje pilar passam a ser também função do TRRF. A vida inteira, a gente sempre se concentrou em definir cobrimento pelo item 7 da norma 6118. Pois saiba você que, além do item 7 da norma 6118, os cobrimentos também precisam passar no crivo da norma 15200, que é a norma de incêndio. Isso é um problema quando você, por exemplo, faz, como eu faço, prédios muito altos. Prédios muito altos têm o TRRF alto também. E aí, quanto maior é o tempo de resistência requerido ao fogo, maior é o cobrimento das peças. Então, às vezes, eu tenho um questionamento do cliente assim: ô Enzo, tu fez um prédio aqui para mim e tu usou cobrimento na viga de 2,5 centímetros ou 3 centímetros. E agora tu está fazendo um prédio aqui muito perto do outro e o teu cobrimento da viga está 3,5, 4 centímetros. Aí você tem que ensinar para o cara que um prédio tinha 22 pavimentos, o outro prédio agora tem 38 pavimentos. E os TRRF dos dois prédios são completamente diferentes, o que me obriga a utilizar cobrimentos maiores para que o tempo de resistência requerido ao fogo seja atendido e você tenha ali a margem de segurança imposta pela norma 15200. Esse é o grande lance. Então, método tabular. A gente vai admitir que a temperatura no CG da barra é igual ao do concreto ao redor dela. Isso é uma questão de modelo mesmo. A temperatura na seção transversal da barra depende da distância do CG à face exposta ao fogo, basicão. A temperatura no concreto, ela varia com o tempo em função da curva de aquecimento, que é a curvinha lá do incêndio padrão a 500 graus com o valor do TRRF correspondente. E na verificação de vigas de largura variável, devemos sempre considerar a largura que está no nível do CG da barra, tá? Então, por exemplo, mesmo você tem ali a laje, uma laje nervurada, tem largura variável ou viga com a base variável, você vai usar ali a linha do CG para definir qual é a largura mínima daqui para cá. A largura mínima não ficaria aqui, a nervura inferior. Ela fica a nervura no ponto onde é o CG da nossa barra, tá? Só uma colocação que não é permitida a nova norma 15200, que já coloca que não é permitida a consideração do revestimento na determinação das dimensões mínimas da seção transversal de pilares e laje lisa ou cogumelo. Isso aqui é o seguinte, ó. A norma, mais para frente eu vou falar disso novamente, a norma mudou esse item. Na verdade, ela não mudou, ela melhorou. O item que permite a gente tratar o revestimento da laje como uma camada resistente ao fogo, né? E fazendo a composição da espessura mínima da mesa da laje de acordo com o que a norma exige. Isso não é permitido se teu prédio for em laje lisa ou em pilar. Então, você está fazendo um pilar que ele tem um embolso, um reboco, um revestimento,
Você não pode tirar partido dessa espessura no pilar. Então, o cobrimento do pilar tem que ser o cobrimento da tabela. Se for laje lisa, a mesma coisa. Você não pode descontar o revestimento da laje. Não é permitido, tá? Não é permitida a consideração do revestimento da determinação das dimensões mínimas de seção transversal e pilar de laje lisa cogumelo. Isso aqui, esse print aqui é da própria norma. Tá vetado isso aqui. Por outro lado, a norma permite revestimento de argamassa de cal e areia com aderência à tração. De acordo com essas normas aí, tem 67% de eficiência relativa ao concreto. Então, você pode pegar essa espessura, 67% dela, e compor na tua seção de concreto, se essa argamassa for de cal e areia. Revestimento de argamassa de cimento e areia com aderência à tração, tem 100%. Você está usando um revestimento à base de gesso com aderência à tração, dá para usar também. Outros revestimentos com tintas contra fogo, mantas cerâmicas, argamassa à base de vermiculita ou de fibras, aí tem que ver as normas técnicas. O que é o grande resumo de tudo isso, tá? Você tem a altura que a norma permite utilizar do concreto, que ela permite utilizar não, que ela vai te mandar utilizar, e ela está dizendo para nós que ela permite que a altura total com o contrapiso e o piso seja utilizado, desde que você atenda certos requisitos. Isso acaba sendo muito bom, por exemplo, quando você está com laje nervurada, que às vezes você está com mesa de 5, 6 centímetros, 7 centímetros, e não é uma mesa que dentro de um prédio alto resistiria o TRRF. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas e muitas vezes, eu, por exemplo, sou partidário da laje nervurada. Eu adoro utilizar a laje nervurada porque eu sei que isso atinge, eu sei fazer o meio de campo, né? Tem, como a gente diz, tem as manhas para que o consumo de concreto final para o meu cliente seja baixo. Então, eu vou fazer lá infinitos testes? Vou. Vou fazer uma porrada de teste? Vou. Eu vou fazer... O cara manda um prédio para mim, eu faço ele com viga alta, eu faço ele com laje nervurada, em viga... Eu faço escambau. Por exemplo, ó, eu vou te mostrar um prédiozinho que a gente trabalha aqui na Pós, que é um dos prédios mais bacanas que eu já fiz e que eu gosto. É um prédio com a fachada toda recortada. Esse prédio teve 20... Se eu não me engano, 27 andares, tá? Acredito eu que 27 andares. E aí você pega uma situação dessa, gente, um prédio desse, ele vai ter lá um TRF dele. Aí eu tô botando aqui, ó, laje nervurada unidirecional. Pois muito bem, esse caixote desse prédio aqui, eu preciso ter o cuidado de atender o TRF dele, porque senão ele não vai passar lá na resistência requerida ao fogo, e o cidadão que mora aqui nesse último andar aqui, ele não vai ter tempo suficiente para pegar a escada lá e escapar do fogo e morrer feito churrasquinho, né? Que no final das contas é o que a gente está preocupado mesmo. A gente está preocupado não é com a estrutura, não, numa situação de incêndio. A gente está preocupado em dar saúde para a estrutura para que as pessoas possam fugir, né? Tem um tempo de escapar ali. E normalmente isso acontece mesmo, né? Você dificilmente vai ver uma estrutura de concreto rompendo por causa do fogo. O aço é diferente, estrutura metálica é diferente. A exemplo disso, você tem um caso icônico no mundo, né? Que é as Torres Gêmeas. A Torre Gêmeas, olha só o que é o fogo, né, filha da mãe? As Torres Gêmeas aguentaram a colisão de 2 aviões, meu irmão. Pense, 2 aviões colidiram e elas ficaram lá de pé. Mas não aguentou o fogo, né? Foi lá, deu incêndio, a temperatura aumentou, perdeu a resistência e o aço, o prédio inteiro caiu no próprio eixo. Então, você está fazendo um prédio desse, você tem que calcular seu TRF pelo método tabular, você tem que verificar se a mesa dessa laje vai atender os requisitos normativos. E aí, obviamente, que às vezes compensa para o teu cliente você dar uma mesa um pouquinho menor, em vez de fazer uma mesa de 10, 12 centímetros, você faz uma mesa de 6 centímetros, 5, 7, e aí você confirma lá na arquitetura que ela tem um contrapiso e um piso, um revestimento, um porcelanato, tem lá uma massa colante, uma argamassa, tem um determinado piso, uma manta, e aí, beleza, tá atendido lá os requisitos normativos, o cara já vai colocar aquele contrapiso de qualquer jeito, já vai colocar aquele piso de qualquer jeito, só que agora você reduziu o custo dele, porque em vez de botar uma mesa de 10, 12 centímetros, você botou uma mesa de 7, 6 centímetros. E aí aquele cara ali vai te chamar para toda a eternidade, porque tu tá resolvendo a vida dele com um custo bom para ele. Esse é o grande Paranauê, as coisinhas que você tem que entender. Por isso você tem que entender norma. Engenheiro, pô, tem que ler norma. Vocês têm que ser rato de norma.
Imprime esta porra e lê ela inteira, né? Ah, vim aqui na live, já aprendi. Aprendeu foi o caralho. Amanhã tu já não lembra mais. Imprime a norma, passa item, aí você vai dizer, foi isso aqui que eu quis dizer. Então, tem que fazer todo meio de campo, tem que fazer sua parte, de ler e entender norma. Engenheiro estrutural, aprenda isso. O melhor amigo do homem é o cachorro. O melhor amigo do engenheiro estrutural são as normas, é onde você se ancora, onde é validado o teu raciocínio, os requisitos. Inclusive, você entender que nem um advogado que entende de brecha de lei, o engenheiro ele tem que entender de brecha de norma para fazer o melhor projeto possível, atendendo todos os requisitos que são variáveis que a gente tem que levar em consideração. Segurança, economia e o quão execuível a tua estrutura é.